Érico Martins, vem para cá para a gente fazer uma avaliação sobre esse recado claro dado pelos demais países que abandonaram o discurso de Netanyahu, né? Tão logo ele começou a falar ou se posicionava ali, a gente assistia muita gente, né? Os representantes das outras delegações deixando o plenário. É recado, né? De que há, por esses países, uma resistência a essa ofensiva feita por Israel, né, dobrando a aposta numa guerra já, né, tão mortal. E queria também uma avaliação sobre Brasil, porque recebemos agora há pouco, e você deve ter visto, Américo, uma nota condenando a morte da segunda brasileira, um monitoramento, segundo o Itamaraty, permanente agora, por eventuais novas mortes ou desaparecidos brasileiros. E nessa nota há ali a expressão do que pensa o governo brasileiro, né? Sem rodeio, dizendo que a condenação ocorre nos mais fortes termos, aos contínuos ataques aéreos israelenses contra as zonas civis no Líbano, renovando também o apelo às partes envolvidas para cessar imediatamente as hostilidades. O que a gente está vendo por parte de Israel não vai acontecer, Américo. Não vai acontecer. Muito boa tarde, Tainá, Uribe, todo mundo que nos acompanha aqui nos bastidores. Não temos, neste momento, nenhuma perspectiva de que aconteça de fato um cessar-fogo, uma trégua, nem na faixa de Gaza e nem na fronteira entre o Líbano e Israel. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou isso claro nesse discurso na Assembleia Geral da ONU. Ele partiu para o ataque, apontando o dedo especificamente para o Irã. Mas indo às suas duas perguntas, Tainá, em primeiro lugar, infelizmente, uma coisa que acontece com alguma frequência na ONU e em alguns outros fóruns, quando você tem algum país envolvido num conflito com vários outros países deixando ali a plenária. Isso já aconteceu em outros discursos de outros líderes israelenses, por exemplo, e também de alguns outros países. Mas esse protesto de hoje foi muito forte. Muitas delegações deixaram ali a plenária da Assembleia Geral da ONU. Houve, inclusive, alguns momentos ali em que alguns vaiaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vários outros aplaudiram, muita gente que foi para as galerias da ONU, inclusive, além, obviamente, da própria delegação israelense. O discurso dele foi histórico, foi muito forte e, como eu disse, ele começou dizendo que Israel defende a paz, mas que está lutando pela sobrevivência. E durante quase toda a extensão do discurso, foi um discurso muito belicista, foi um discurso em que ele partiu para o ataque, falou muito pouco de paz e muito pouco e muitas vezes de guerra, de vencer a guerra. Disse, inclusive, como a gente acabou de mostrar, que Israel está vencendo e está de fato vencendo o conflito. E, obviamente, disse uma coisa muito preocupante, que Israel vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que o Irã consiga uma bomba atômica. Isso é preocupante pelos dois aspectos, porque pode indicar algum tipo de retaliação militar de Israel, mas também mostra, obviamente, uma preocupação importante com a possibilidade do Irã de fato conseguir uma arma nuclear, o que desestabilizaria muito não só o Oriente Médio, mas o mundo inteiro. Então, é um ponto ali para uma grande discussão dentro da ONU. Com relação ao Brasil, Tainá, que infelicidade, eu temo que mais brasileiros, infelizmente, morram nesse conflito, porque a comunidade brasileira no Líbano é muito grande. São cerca de 21 mil brasileiros que moram lá, estão lá há muito tempo, têm raízes lá no Líbano e, como a gente está vendo, tem muita gente inocente mais uma vez morrendo, como acontece nesses conflitos. A posição entre Brasil e Israel não é boa neste momento, as relações diplomáticas são frias, muito frias, em especial porque o Brasil sequer tem um embaixador neste momento em Israel. Retirou o seu embaixador depois de várias trocas ali de acusações diplomáticas entre os dois lugares, entre os dois países, entre os dois governos. Então, se precisarmos ter algum tipo de ação, teremos que ter essa ação via os governos do Líbano e, eventualmente, da Síria, porque com Israel não teremos ali muito diálogo neste momento. Tainá e Uribe.